Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho, vou tentar ser o mais dinâmico possível, a palavra que o pastor compartilhou domingo passado. No caso, você não pôde estar no culto, que a chuva não ajudou. Você esteve no culto domingo passado? Não. Compreensível, mas hoje vocês vão ouvir um pouquinho daquilo que o Senhor compartilhou domingo passado. Foi uma palavra que particularmente eu tinha muitas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas sobre essa palavra. E acredito que vocês também, com certeza, já tiveram dúvidas em algum momento dessa palavra. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Hoje é vocês que vão começar falando primeiro, não vai ser eu. Salvo uma vez, salvo para sempre? Qual a opinião de vocês? Não. Por qual motivo? Porque se você for salvo, vamos supor, salvo, mas permanecer no pecado, tá ferrado. Não adianta nada. Você pode ter, como fala, muita gente fala, não, você salva, vai ser tudo, mas não permanece, né? Então não está fazendo coisa errada. Fazendo coisa errada, então não vai. Salvação já perdeu a salvação. Eu acho assim, né? Wesley? Eu também acho. Se adquirir a salvação, você tem que estar sempre presente ali, né? Basicamente, pode falar. Basicamente aconteceu que nem ontem na célula. Compartilhei ontem e todos tiveram a mesma unanimidade. Então aqui nós chegamos à conclusão antes de terminar a mensagem. Mas vamos compartilhar aqui alguns versículos. Como nós estamos em 3 aqui, eu vou intercalar cada um lendo um. Até para vocês também falarem um pouco, para não ficar só eu. Que não é esse o intuito aqui é todos falarem, todos compartilhar. Às vezes Deus falou algo mais aí na hora, durante esses versículos. Que aqui são 3 entendimentos diferentes. Certo. Mas esse primeiro todos nós vamos ler, que é Efésios 2, 8 e 9. Que é o tema principal desse compartilhar que nós vamos fazer aqui. Efésios 2, 8 e 9. Hoje o apóstolo Paulo entra no mistério. Amo as cartas de apóstolo Paulo. Para mim é um dos personagens depois de Jesus. Capítulo 2, versículos 8 e 9. Apóstolo Paulo eu amo demais. Depois de Jesus, para mim, um cara que tinha um coração de pedra e o que Deus fez com ele. E escrever palavras tão lindas ser praticamente o que mais tem cartas escritas na Bíblia, pode-se dizer assim, que Moisés tem 5 escritas, os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Paulo aqui acho que deve ter umas 10 no Novo Testamento. Acharam aí? O teu celular não foi convertido não, então tem que fazer uma sessão de descarrego nele. Se descarregar aí já era. Descarregar, tem que carregar de novo na bateria. Descarregar a pancada mesmo. O meu também trava muito no celular, mesmo sendo novo. Dá só a Bíblia para adiantar, que depois eu aqui já tiro. Presta a Bíblia. Vamos lá. Efésios 2, 8 e 9. 2, 8. Leia aí pra gente. Cadê? Efésios 2, 8. Aqui em cima no cantinho aí. Ó. Do lado de lá. Cadê você? Nem você. 8 e 9. Achou aí? Porque pela graça sois salvos. É salvos, né? Salvos. É. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós. E dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Yuri. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Certo. Vocês perceberam aí que nós não podemos utilizar a força do braço para conquistar a salvação. Por mais que você seja... Não, pode ir. Por mais que você seja o cara mais caridoso da face da terra. É isso.
cara que ajuda todo mundo, que não tem essa com você, não tem frescura, mas não adianta, não é a força do braço. Eu já ouvi muitos falar assim, não precisa ir para a igreja, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Basta te ajudar o próximo, aí pegar ajudar um animal que estiver na rua, um cachorro, não sei o quê, ser bondoso. Não adianta. Não adianta. É igual nós estávamos falando aquele dia lá, nem como fala, você falou lá, nem só de pão viverás o homem, né? Então nem só de obras viverá o homem. Exatamente. É louvável a atitude de você poder ajudar alguém. Vamos dizer assim, é uma obrigação. Você tem que ajudar, não tem jeito, porque nós vivemos nessa terra para servir um ao outro. É lógico. Mesmo que você só vá passando o caminho daquela pessoa uma vez na sua vida, mas você vive para servir. E você tem que ajudar também sem querer nada em troca também, né? Exatamente. Você não vai, por exemplo, ajudar e depois, R$50. Que ajuda é essa? Qual é? Não, tipo, você fala assim, pô, ajuda aí, fala, Deus, eu ajudei fulano de tal ali. Então, tem que me ajudar também, não. Ajudou lá. Então, Igual agora eu tô voltando para a igreja, agora eu coloquei assim, ó. Que eu voltei para a igreja, mas é tipo assim, meu intuito é voltar a servir só a Deus, mas não estou me importando o que o outro está pensando, que um pensa, o outro deixa de pensar. que bom. Entendeu? Então assim, só servir só a Deus só, sem querer nada em troca. Exatamente. Então sempre tem uma palavra que assim, buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Entendeu? Então, eu coloquei um propósito de fazer isso, né? Melhor coisa que você Na faz. vida, fazer isso aí. Buscar primeiramente o reino dos céus. Então, igual o pastor falou, aquela... como falar? Agradais primeiramente a Deus, né? Uhum. E aquelas pessoas que como fala, como fala? Eu esqueci como que falou. As pessoas que se agradam de Deus, se agradará de você. Exatamente. Não? Então, bem o que foi dito aqui. Mas o que a gente vê aqui é que não adianta, que não é a força do braço que a gente vai conseguir a salvação. Isso. A salvação depende exatamente de nós, como fala aí, sobre a graça e sobre a fé, no versículo 8. Então, no caso, está dizendo aqui também para você não se glorificar Exatamente. das suas obras, do que você faz, né? Tipo, contar vantagem. Uhum. Né? Exatamente. Ou seja, nós temos que primeiramente a graça de Deus. Por isso que eu coloquei o louvor do Geraldo Guimarães. Eu estava pensando, caramba, que louvores levar para a célula hoje? Tem que ser louvores que batam com a mensagem. O Espírito Santo me fez lembrar desses dois louvores. Então. Primeiro tem que ser a graça de Deus, porque se não for a graça de Deus, meu amigo, essa pode ser a nossa última célula, se não for a graça de Deus. Com certeza. E também tem a questão da fé. Deus entra com a graça, mas nós entramos com a fé. Nós temos que crer no Filho de Deus. No Novo Testamento, a recomendação que Jesus dá é que nós temos que crer que Ele é o Senhor para que nós possamos ser salvos. É verdade. Nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. E também tem outra aí embaixo que não é por obras, para que nós não nos vangloriemos. É louvável as obras, mas as obras não vão nos levar a canto nenhum, é simplesmente a nossa obrigação. Seja a gente cristão, católico, macumbeiro, espírita, seja lá que religião você for, é a nossa obrigação ajudar as pessoas. É verdade. Mas você tem que crer em Jesus para que você possa ter a sua salvação, para que você possa estar mais firme com o Senhor. Agora, quem que abre João 6,37? Dessa vez, Wesley, você abre João 6,37. É o Wesley, só que não é o safadão, não. Se quiser pegar o final da célula, pode pegar, tá? É João o quê? 6,37. Tem uma propaganda, você deve ter visto no Face, não? Uma foto que o cara fez, colocando a lanchonete escrito Wesley Salgadão. Falei, os caras têm que inventar. Wesley Salgadão. E com o mesmo logotipo... 31? 37. O mesmo logotipo do cantor lá. Vê aí. Só o 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você já deve ter escutado esse versículo para aqueles desesperados em casar. A segunda parte. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você já deve ter escutado isso. Mas vocês veem como é que Deus é maravilhoso conosco.
através da fé, nós aceitamos a Jesus Cristo. Ele vem com a sua graça e nos perdoa de todos os pecados. E ele, o que acontece? Ele nos recebe e não nos joga fora. Mesmo sabendo que nós vamos fazer artes com Jesus, vamos decepcioná-lo tremendamente, mas você vê que mesmo assim ele não nos joga fora. Que amor que é esse? A gente entra um pouquinho, abre uma aspas, sobre casamento. Hoje em dia, se acontece uma traição, uma infidelidade no meio do cônjuge, automaticamente, tchau, vai embora. E Jesus não, independente do que você faça, Ele ama você. E que nem fala, né, que traição tem perdão. No casamento, no amor. Eu, particularmente, não perdoaria uma traição. Uma vez me perguntaram isso. Vai se converter, irmão. É sério? Eu acho que eu também não. Não, tudo bem, eu preciso mesmo mudar. Se eu estiver errado, tudo bem, mas eu particularmente não. Você não pode se separar. E aí? Você é errado aí. Não, pode ser até que eu, se, vamos supor, vivesse isso num casamento, até manter o casamento. Agora, um perdão, não sei. É uma coisa que eu tenho que tratar. Isso é uma coisa que eu tenho que ser tratado por Deus. Mas, vê, muitos casais aí, por causa de uma traição, terminam, separam, uma reca de coisa, e Jesus, independente do que a gente faça com ele, filho, não vou abandonar você. É mais fácil a gente abandonar ele do que ele nos abandonar. É verdade, é igual tem gente que fala assim. Uma vez eu vi lá no Face a menina postando, fez assim, eu perdoei. Mas eu quero a pessoa distante de mim, lá cada um no seu lugar. Ela lá e eu aqui. Mesma coisa, se Deus te perdoar, fala, mas eu não te quero aqui no reino do céu. E aí? Aí complica. Não adianta, né? Você tem que perdoar e esquecer aí. Querer a pessoa, conversar com a pessoa. É como o pastor Epp disse uma vez. Normalmente, entendeu? O que ele arranca de você é a dor, mas a história você não esquece, porque serve para testemunho. Não, não esquece, lógico que não. Teve um dia eu estava discutindo isso com o Daniel. Você perdoa, mas você não esquece. Felizmente, você não esquece. Você fica num arquivo, arquivado ali. Vai servir de lembrança, você vai, como fala, igual você falou, de testemunho. Mas se você perdoa a pessoa de coração, tá perdoado. Você não vai mexer mais naquilo, mas vai continuar na mente. Não Exatamente. Esquece, não esquece. Então, ou seja, aqui o que nós temos que pensar também é que nós temos que valorizar o amor de Deus. Porque Ele não nos joga fora. Mas isso não significa que nós podemos fazer o que quiser na presença de Deus, ou seja, coisas que não agradam. Nós temos que nos manter puros e firmes. Nós temos que valorizar esse amor a cada dia, porque... Procurar melhorar cada dia mais, né? Agora, você abre Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17, nessa parte aqui eu preciso me converter nessa Bíblia sem marcação. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Um outro discípulo nosso, o Williams, você se lembra dele? Ele, quando estava junto comigo na célula, todo mundo aqui na célula vai usar a Bíblia sem aquele marcador. Eu falei, rapaz, mas que maldade é essa? Não, sem o marcador Não. Para os que já são veteranos de guerra, ele ainda dá um porém. Mas os novatos não tem como. Mas sim. Mas os mais... A tecnologia hoje em dia, você precisa de alguma coisa, você não vai entender, por exemplo, fazer um desenho, você vai no computador. Os mais novos... Então, os veteranos de guerra até entendem, mas os mais novos não. Hoje em dia... Vou até ler esse daqui, já que está aberto aqui, para intercalar em todo mundo. Esse aqui é uma outra questão que nós temos que entender mediante a salvação, que nós não podemos esquecer. O pastor Henrique gosta muito de citar esse versículo. Em Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ao crer aqui de novo. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, ó, a fé aqui de novo, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aí entra no não só de pão viverá o homem, que nós comentamos dias atrás. Ou seja, primeiramente nós falamos sobre a fé e a graça para termos a salvação. Depois falamos que ele não nos lança fora independente do que fizermos. Mas aqui existe uma condição para que nós possamos nos manter firmes. Não se envergonhar do Evangelho.
Se vocês pegarem lá em Apocalipse 21, do 6 a 8, que é o último versículo citado aqui, ele faz uma lista lá de recomendações de quem não vai entrar no reino dos céus. E uma das recomendações é os tímidos. É verdade. Até brincaram comigo uma vez, Tiago, os tímidos não entram no reino dos céus. Só que aquilo não entrava no meu coração. Porque algo dizia dentro de mim que não era tímido de timidez. Aham. Aí depois eu fui entender, nesses quase 18 anos de caminhada com Deus, que não é o tímido no sentido de você ser tímido, que isso é normal. Uma hora, uns acabam se curando e outros precisam de tratamento. Mas o tímido aqui é o seguinte, de você sentir vergonha de Jesus. De um exemplo, aonde você está, na escola, no trabalho, você não falar no amor de Deus. É verdade. Você tem que ser testemunho vivo. Aqui tem um versículo, depois eu vou achar, que Paulo fala que nós somos cartas vivas. Então, é igual eu, assim, todo lugar, tipo, por exemplo, eu vou trabalhar, o pessoal pergunta, você é evangélico? Mesmo que eu não estava frequentando, sou evangélico. Faz isso. Eu não vou comentar nada a esse respeito, não vou nem falar nada. Mas então você fala assim, mas lógico que eu não vou falar assim, fala, você é evangélica? Fala, não. Aí você está negando a Deus, né? Porque mesmo que você não está frequentando, mas você é, queira ou não queira, mas você, desde que você, se você se batizou lá, lá mergulhou nas águas lá, você é evangélico, você não pode falar que você não é. Uhum. Concorda comigo ou não? Concordo plenamente. Mas, ou seja, nós não podemos ter vergonha do Evangelho, nós temos que falar do amor de Deus a todo tempo, seja por palavras ou por testemunhos. É isso mesmo. Nós temos que todo o tempo estar falando de Jesus. Qual que era o capítulo aí? Foi Romanos 1, 16, 17. Foi o principal aqui. Não temos vergonha de Jesus, para que assim a nossa salvação não apenas seja mantida, mas ela possa ser anunciada a outros. Agora você, já abri aqui para ficar mais fácil, leu Hebreus 6, do 4 ao 6. Hebreus 6, do 4 ao 6. É 6? Capítulo 6, Do 4 ao 6. do 4 ao 6. Tá bom. Porque é impossível que os que sejam uma vez foram humilhados, porém o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos, Século. do século futuro. Vou colocar o marcador aqui. Só põe em cima. Do século futuro, 6. E recairão, sejam outra vez renovadas para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Vitupério. O que significa vitupério? Depois eu vou pesquisar, que essa eu não sei. Vitupério. Vocês perceberam aí que existe uma condição aqui. Você falou um pouquinho sobre estar distante do Senhor, sobre se afastar do Senhor, como você aqui falou que viveu um tempo distante. Viveu um tempo aí ausente de Cristo. Uma coisa que me vem à mente vendo esse texto é que quem já provou da água da vida uma vez, não se esquece mais e volta a ter sede. É isso mesmo. Por mais que a pessoa tenha saído da presença do Senhor, tenha se afastado por motivos que não convém ao caso falar, porque nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas quem toma dessa água não tem jeito, não se esquece mais. Pode usar uma frase assim também, ó. Posso sair de Cristo, mas Cristo não sai de mim. Exatamente. Não é não? É como nós falamos na questão da salvação. É mais fácil nós deixarmos Jesus do que Jesus deixar a gente. Sobre a questão do que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então o que nós temos que orar todos os dias ao Senhor é para que nós nos mantenhamos firmes. E se caso acontecer de cairmos, porque nós não somos perfeitos, para que nós possamos nos lembrar que Jesus está de braços abertos.
Não se sentimos envergonhados, que é normal, a gente chega na igreja meio com vergonha, acha que os irmãos estão olhando para a gente, tentando apontar o dedo, você, mas não. Jesus ele está sempre de braços abertos, esperando uma oportunidade para que nós possamos voltar e reconhecer que nós somos dependentes dele. Não é verdade? Agora você vai no livro de Hebreus, que é o que nós já ensinamos, capítulo 10, do 25 ao 31. Eu amo esse capítulo. De qual? Capítulo 10 de Hebreus, versículos 35 ao 31. Eu amo esse capítulo, porque particularmente 25 ao 31. Eu amo esse capítulo porque ele confirmou o meu ministério. De 25 até 31. É. Leia pra gente, por favor. Não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns, antes Admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se voluntariamente continuaremos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma exceptação terrível de juízo e uma dor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo algum rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi sacrificado e ultrajar ao Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Falta só o 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vocês perceberam aqui que dizem que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, mas a gente não consegue distinguir se foi mesmo Paulo. Mas aqui vocês veem que desde aquela época já tinha muitos irmãos que não tinham frequência na casa de Deus. Esse é Hebreus 10, do 25 ao 31. Já tinha irmãos que não tinham frequência na casa do Senhor. E é importante nós estarmos na casa de Deus. Mas aí todo mundo fala: mas Tiago, nós não somos a igreja? Sim. Mas nós temos que estar na casa do Senhor, além de para adorar a Deus, porque adorar a Deus nós temos que adorar todos os dias, mas para estar em comunhão. Para nós estarmos em corpo, em comunhão, para nós podermos estar fortalecidos. Nós somos uma igreja de duas asas: a célula e o culto. Então nos é importante participar, seja da célula ou seja do culto, para que nós possamos nos fortalecer. Adorar a Deus, lógico, nós podemos adorar a Deus na nossa casa, é vital o nosso devocional. Mas é importante estar em comunhão com os irmãos, para que nós possamos fortalecer, pedir uma oração, saber como é que os irmãos estão. É uma das formas também de nós fazermos com que a nossa salvação aumente. Mas tem uma coisa aqui interessante, que está no versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Ou seja, nós não podemos estar servindo a Deus de qualquer maneira. É verdade. Aí nós entramos no que falamos no início: salvo uma vez, salvo para sempre? Não. Se nós ficarmos brincando com Deus, pecando, pede perdão, se arrepende, mas não muda, se Jesus voltar hoje, tchau para você. Já é. Não que você seja proibido de errar, você é ser humano, mas você tem que fazer o possível para não errar, para não brincar com Deus, porque lá o versículo 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Se você é disciplinado por seu pai, por seu líder, seu pastor, seu patrão, uma coisa, agora por Deus, pode chorar, meu irmão. Pode chorar que você está numa situação difícil.
Lá em Apocalipse 14, versículo 12, vou pular alguns aqui porque são muitos versículos, diz um versículo aqui que esse é o principal para que nós possamos se manter firmes com Jesus. Não vai nem precisar vocês abrirem. Ele diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Servir a Deus não é fácil. Hoje eu postei algo nas redes sociais que é o seguinte: todo sonho tem um preço. Qual é o teu sonho? Você está disposto a pagar o preço por ele? Todos nós temos o sonho de ir para o céu, não temos? Nosso maior desejo é, se Jesus voltar agora, é saber que as nossas vestes estão puras e nós estamos prontos para subir com o Pai. E poder finalmente conhecer Jesus face a face, dar aquele abraço gostoso, dizer um eu te amo gostoso no pé do ouvido de Jesus. Dizem que vai ter até ouça alguns irmãos falarem que vai ter direito a dançar uma valsa com Jesus, já que nós somos a noiva, e vai ser um casamento, poder estar ali nessa comunhão com o Senhor Jesus. E já que esse é um dos nossos alvos, sonho e alvo, há um preço a ser pago. E qual é esse preço? Às vezes uma perseguição, às vezes calúnia, os problemas que vêm atingir, situações difíceis que vêm oprimir, que fazem com que você queira se desviar do caminho. Mas, se esse é o nosso sonho e é o nosso alvo, nós temos que lutar por ele com todas as forças, e se preciso com a vida também. Eu falei numa das células de sexta-feira que quando acontecer a grande tribulação, quando o Espírito Santo for retirado, Jesus levar aqueles que foram fiéis a ele, e o anticristo estiver comandando o mundo por esses 7 anos, aqueles que quiserem aceitar Jesus, vão aceitar Jesus sim, mas o preço vai ser a própria vida. Você vai ter que literalmente dar a sua vida, morrer mesmo, para aceitar Jesus. Então o que é melhor? Ter Jesus agora ou na grande tribulação? Então nós temos que, já que nós aqui temos Jesus no nosso coração, você está voltando agora, Deus trabalhou em você, te mostrou a necessidade de voltar, então nós temos que manter a nossa salvação. E agora, por fim, aqui, vou ler o capítulo 21, do 6 a 8, que foi o que eu comentei um pouquinho na metade da mensagem. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nós falamos sobre água no meio da mensagem, por incrível que pareça. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha o que Deus deixa para nós aqui, nós temos que vencer. Vencer o mundo, vencer a carne, para podermos herdar todas as coisas. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, o que é a segunda morte. Então, ou seja, nós temos como missão vencer. Nossa missão aqui é vencer, vencer e vencer. Nós estamos numa corrida que o intuito não é ser o primeiro a chegar, mas é chegar no final. Então o que Deus deixa para nós é que nós mantemos a nossa salvação. Nós temos sim a salvação, nós somos salvos, com uma condição: não se viver no pecado. Procurar ser santos, ser incontamináveis, não deixar que o diabo venha fazer acusações contra nós, para que nós possamos chegar ao final da caminhada. Querem falar mais alguma coisa? Então, vamos orar agora.